Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Demência, quadro do Demente Podcast, que a gente faz reacts, a gente reage a algum conteúdo, seja um áudio, um vídeo, que entendemos ser relevante, engraçado, curioso, louco. Beleza? Esse vídeo aqui que a gente vai reagir hoje é o seguinte, tá lá no grupo dos Patriotas, tá? E veio acompanhado da seguinte legenda: muito real. Vamos ver quão real é esse vídeo. Comunicado. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e eu falo do município de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Este comunicado é uma súmula do que está acontecendo no Brasil em relação a protestos. E não visa convencer ou mudar a sua opinião sobre nada. Nem motivar você a participar de evento algum. Apenas vencer com racionalidade a guerra de narrativas e de desinformações que impera no país. Esse vídeo inteiro é desinformação. E, se possível, diminuir, ao menos em parte, a desunião entre as pessoas e a falta de posicionamento por ignorância. Até próximo das 11 horas da manhã do dia 26 de outubro de 2022, o Partido dos Trabalhadores manteve em seu site uma lista de iniciativas que assustou parte da população e alegrou muito banqueiros e traficantes. Esta lista, que foi baixada em PDF e lida, em conjunto à falta de transparência e lisura no processo eleitoral, que impulsionou milhares de pessoas de diferentes credos e posicionamentos políticos a comporem o mais longo e numeroso protesto de rua da história da humanidade. Diferentes posicionamentos políticos. Nesta lista estão as seguintes questões. São 9. Isso é engraçado, hein? Essa eu não esperava. Muito engraçado. Primeira questão: a criminalização de protestos. Criticar o governo será considerado ato antidemocrático, crime. Peraí, isso é agora ou em 64? Porque agora não tem nada disso. Aliás, só uma coisa, isso aqui tudo que ele vai trazer não é verdade, tá? Mas vocês sabem como funciona. Eles falam, passa a ser verdade. Mas é engraçado ser contra isso e defender a volta de algo que fazia isso direto, né? Criminalizado com pena de prisão, como já é realidade na Venezuela, na Nicarágua e na Colômbia, por exemplo. Xingar políticos também será crime. 2. Censura. 2. A censura segue o raciocínio do item 1. Portanto, a censura é sobretudo para críticos, para liberais, para conservadores. Entendi. É o que eu falei do não poder se manifestar. Entendi. É mais um caso, talvez, como eu sempre falo, né? Ou é desonestidade intelectual, ou é burrice mesmo, né? Porque algo que era tão corriqueiro, tão bem falado do regime militar, né? E aí agora, nossa, não pode. Não pode! Item 3. Humanização da propriedade privada. Não se trata do fim imediato da propriedade privada, e sim do fim da possibilidade de herança. Isso é uma mentira gigante. Gigante. Esses dias eu recebi fui perguntado por uma cliente minha
sobre essa questão, porque uma manicure dela tinha falado para ela que o Lula ia baixar um decreto que ia acabar com a herança, que tudo ia ficar pro Estado, né? Aí ela, desesperada, falou: minha casa, não vou deixar minha filha. Minha primeira resposta foi dar uma gargalhada muito grande, tá? E fui perguntar, falei: sua manicure frequenta o tiro de guerra? Ela frequenta. Falei: então troque de manicure, né? Porque, pô, né? Isso não existe, tá? O que se tem é uma ideia que nem é do PT, tá? É uma ideia, uma corrente, que também não é só de quem é de esquerda. Há alguns liberais que... Não liberais, né? Alguns da direita, do centro-direita ali, que pensam que algumas grandes fortunas, não de você deixar sua casinha que você trabalhou tanto para ter para os seus filhos, mas grandes fortunas serem taxadas, não ir para o Estado ela inteira, taxadas. Mas isso é uma coisa bem minoritária, bem pequenininha, que, lógico, se acontecer alguma coisa que ganhe força, mas a princípio esqueçam disso, isso não vai rolar. Vamos continuar. Item 4. Desapropriação de propriedades rurais e urbanas. Alguns ou todos podem perder sim suas propriedades. Isso não é verdade, né? Porque isso já está na Constituição. Tem o Estatuto das Cidades que fala sobre isso. Na verdade é o seguinte: toda propriedade já tem que cumprir um fim social, tá? E se não cumprir, ela pode estar sujeita à desapropriação. É isso que fala lá, tá? Então, essa balela, essa propaganda, tá? Tem uma coisa que tem que ter muita importância aqui para se falar, da força da propaganda. E propaganda, não estou falando de publicidade, aquele comercial de Coca-Cola ou aqueles comerciais de perfume, assim, em qualquer sentido, que você fica, porra, o que tem a ver isso com perfume? Não, essas coisas. Mas de propaganda, tá? Sabe? De chegar e ser o fruto de muita propaganda, tá? Que essas coisas, não, vai ser tudo do Estado, não, que a sua casa vai ter que abrigar uma outra família e morar com você. Isso é tudo propaganda, tá? Isso não existe. Isso não existe, tá, gente? Então, não caiam nesse papo aí. Então, como eu estava falando do Estatuto das Cidades, da Constituição, você tem... Cara, por exemplo, você tem um grande pedaço de terra que é o município, o Estado, quer passar uma estrada, uma avenida por ali, vai ser desapropriado. O dono vai receber o valor pode ser bom, ruim, não sei, isso se discute, tá? Obviamente não é um valor comercial, tá? Isso não vai ser o valor que ele vai receber chamando 3 corretores para avaliar, isso não é, tá? Mas isso também existe. Isso é comunismo agora? Não é, né? Então é sempre papinho furado. Item 5. Descriminalização de pequenos furtos. O site não esclareceu o que o partido considera pequenos furtos, porém, pelos discursos do presidente petista, inclui objetos que caibam nas mãos. Rapaz, que sagacidade, hein? Que senso de humor. Gente, é o seguinte, em relação a isso, não se quer, enfim, tá? Como eu falei, isso não é pauta do PT, eu não estou defendendo o PT, tá? Longe disso, tá? Mas não se tem esse tipo de discussão. O que acontece é o seguinte: existe um princípio hoje no judiciário que chama de princípio da insignificância. Seja de furto de coisas de valor, assim, medíocres, tá? Vamos supor que eu tô comendo um pacote de biscoito, não bolacha. Se você ler, tá escrito biscoito. E o cara me pega um biscoito e sai correndo. Isso é furto. Eu posso ir lá registrar uma ocorrência, tá? Na prática eles não vão querer, mas eu posso ir lá registrar uma ocorrência, o processo vai andar e ele vai responder por esse furto de um biscoito. Mas, cara, não vai. Isso vai ser reconhecido o princípio da insignificância, entendeu? Ou ele vai ser absolvido, ou, se condenado, não vai cumprir pena, tá certo? Então, isso é papo furado, isso é só uma retóricazinha sem vergonha,
tá? Para fortalecer uma narrativa, tá? Mas isso é bobagem. Item 6. Descriminalização do aborto. A cultura da morte se espalha por todo o mundo e Isso é uma coisa. Aborto e infanticídio são coisas diferentes. é incrivelmente lucrativa, assim como a indústria do medo e do sexo. É necessário lembrar, de qualquer forma, que todo ato político parte de uma concepção filosófica, sendo o ponto de partida desta concepção a resposta para esta pergunta: quem é o homem? Quem é o ser humano? Quem? Para as religiões e para os espiritualistas, o ser humano tem espírito, diferente dos animais. Maldade isso, hein? Na verdade, somos iguais. E sua vida é particularmente sagrada por isso. No caso dos cristãos, mais até do que os israelitas e os islâmicos, a questão ainda se agrava. Concebem que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e defendem que o inocente, ainda que oriundo de uma relação sexual indesejada e mesmo que ainda em formação, não merece pena de morte. Engraçado uma coisa, né? Primeiro esse papo aí de religioso, de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. É estranho, né? Porque se você pega onde Jesus nasceu, tem algum lourinho de olho azul ali? Não. Então ele é a imagem e semelhança de quem pintou ele assim, né? Então isso é uma balela grande, tá? Não vou entrar nesse aspecto de religião aqui, tá? Quem acompanha o Demente sabe bem o que eu penso sobre religião. Uma coisa que eu acho sempre curiosa esse lance do aborto: eu não tenho uma opinião formada sobre aborto, tá? Não sei se me posicionar se eu sou a favor ou contrário. Eu acho que o que deveria ocorrer inicialmente, implementar educação sexual na escola, tá? Mas não essa educação sexual na escola que esses tolos aí acham que existe, que vai ensinar as crianças a fazer sexo entre si ou com pessoas com outras crianças do mesmo sexo. Essas bobagens, isso são bobagens, tá? Mas, por exemplo, vai ensinar a criança a importância dos métodos anticoncepcionais, vai ensinar como funciona o sistema reprodutivo, vai ensinar a se defender de sofrer algum tipo de abuso. A gente não pode esquecer o seguinte: 98, 99% dos abusos com crianças, tá? Eu tô botando abuso para não falar estupro e tudo mais, ocorre no âmbito familiar, tá? Então, você tem que ensinar a criança a se defender, ela saber quando alguém está tocando ela de forma lasciva, entendeu? Mas isso não quer dizer que vai ensiná-la a ter lasciva. Isso é instintivo, ela vai ter naturalmente. Mas ensinar a se defender. Criança que eu tô falando não é de 5, 6 anos não, tá? Pelo amor de Deus. Apesar dessas serem muito vítimas de abuso, tá? Repito, de dentro do núcleo familiar. Mas eu acho importante ter esse tipo de coisa, tá? De educação na escola. Outra coisa importante: quem é contra o aborto, em nenhum momento fala de adoção, entendeu? Porque é muito simples você falar assim: não, tem que defender a vida. Mas e a vida na prática depois? Entendeu? Como que essa criança, vamos supor, uma criança nascida fruto de um estupro, a mãe não queria ter aquele filho, ela não vai ter pai. Um pai que eu digo não biológico, pai ali na vida. Que vida essa criança vai ter? Se é que as pessoas que só simplesmente defendem, não, ser contra o aborto, elas são contra o aborto, elas não pensam nesse tipo de situação? De chegar assim e falar assim, como vai ser a vida dessa criança? Entendeu? Então, eu acho que deveria, primeiro, muito burocracia para se adotar aqui. Às vezes, o cara vai, esse neném aqui, quando vai ver tem 18 anos, tá entrando no serviço militar. Entendeu? Então, tem que ser algo que tem que se desburocratizar, tá? Também não estou dizendo que tem que ser fácil, tem que ser um negócio morto, uma coisa muito importante, tá em risco o futuro de uma criança,
mas eu acho que tem que ser algo que seja mais rápido. Tem que fazer todas as etapas de forma rápida, tá? Mas isso eu sempre acho curioso. Quem fala em aborto não fala em adoção. Ou seja, se preocupa com a vida ali dentro do útero. Mas a vida depois do útero, dane-se. Entendeu? Item 7. Desarmamento. Porém, apenas da população. Pois o partido declara que o tráfico é um braço armado que o apoia. Cara, vocês acham, sinceramente, o PT, você gostando ou não, tá? Não sou defensor do PT, nunca votei no PT, tá? Nunca. O PT nunca representou o que eu penso, tá? Então eu nunca votei no PT. Isso eu não carrego, ao contrário de muito bolsonarista aí agora, que já votou muito no Lula, na Dilma, isso eu nunca fiz, tá? Vocês acham que o PT ia colocar um treco desse no site deles? Porra, tá de sacanagem, né, meu irmão? Tu tá de sacanagem, né? Mas vamos lá, sobre essa questão de desarmamento, tá? Eu sou contrário. As pessoas têm acesso a armas. Sabe por quê? São uma coisa, eu vou tentar ser bem sucinto. Primeiro, o brasileiro não sabe usar seta, nem usar a vírgula. Não vai saber usar arma com prudência. Segunda coisa, quem consegue comprar arma hoje em dia? O cara que ganha até 2 salários mínimos, que é, sei lá, 70%, 80% da população brasileira, ele consegue comprar uma arma legal? Não vai comprar. Então a gente está falando de uma camada bem pequena da população que tem acesso a armas, certo? Beleza. Outra coisa, a dinâmica de um assalto, seja um roubo, um furto, o agente, lá, o meliante, o vagabundo que vai lá praticar esse delito, ele está pronto para fazer coisa, ele está atento. Você às vezes está na sua sala de pijama, com a sua esposa de pijama, com seus filhos no sofá, vendo televisão, você não está em alerta para eventualmente aparecer alguém e ir lá pegar a arma e tal. Então eu acho o seguinte, pode acontecer de diminuir o número de furtos à residência, por exemplo? Pode, tá? Porque geralmente quem vai furtar não vai armado, até porque se for, passa a ser roubo. Mas vamos lá, vai diminuir? Vai, porque só se a pessoa souber que você está armado, tá? Mas se não souber, é que não falei, a dinâmica ali, você não vai chegar, tá na sala, vai ver que o cara tá pulando a janela sei lá, da cozinha, da copa, você vai correr do quarto, vai pegar a arma, ou onde quer que você guarde a arma, e vai voltar, e porra, isso em frações de segundos, sem estar nervoso, sem errar a combinação de, sei lá, você bota no cofre, numa caixa de sapato, você vai, sabe, sem perder esse controle, isso é muito pouco provável que aconteça, tá? Então, eu sou contrário a isso pelo total falta de preparo da gente. Pô, tem cara que às vezes leva tiro numa tentativa de roubo ou de furto. Furto, tá armado, é roubo. Uma tentativa de roubo num trânsito, porque vai tirar o cinto de segurança. O cara acha que vai pegar a arma. Então, como eu falei, o agente, o vagabundo meliante, ele tá pronto para ação, ele tá ligado. Você não. Então, o fato de você ter uma arma não vai resolver, não vai deixar que você seja assaltado, ou, entendeu? Seja roubado, tá? E outra coisa, né? Fora que a quantidade que tem de mortes por arma de fogo, que a pessoa morre pela própria arma, né? Que às vezes o próprio bandido toma a arma da pessoa e a mata com a própria arma, né? E sem contar aqueles casos que a gente tem copiado muito agora nos Estados Unidos, né? Com essa questão de pegar uma arma, entrar na escola, sair atirando nos outros, tá? Porque quer. Eu tava afim, fui lá, botei um uniforme militar, e sem crítica aqui os militares, tá? Mas botei uma arma que fui lá matar as pessoas na escola, porque eu sofria bullying. Entendeu? E sem, cara, outra coisa também que vai acontecer muito. Briga entre marido e mulher, um vai matar o outro, vai pegar a arma, vai atirar no outro. Briga de vizinho, briga no bar,
Você tá no bar perto da sua casa, no seu bairro ali, tomando uma cerveja, começa a discutir futebol, entendeu? E se é qualquer coisa, política, qualquer coisa, ou o cara faz uma brincadeira que você não gosta sobre a sua família, sobre o seu esposo, qualquer coisa. A pessoa vai lá, no momento de destempero, pega a arma e mata o outro, e aí? Você pode, como eu falei, eventualmente diminuir o número de furtos, mas você vai ter uma crescente em outros delitos, entendeu? Eu acho que isso não pode ser feito assim na canetada, ser feito com, desculpa a expressão em francês aqui, ser feito com a bunda, que é o jeito que foi feito, tá? Eu acho que tem que ser feito um estudo, tem que se traçar um perfil do brasileiro, tá? Quem é o brasileiro? O brasileiro está pronto para ter arma? Eu acho que não tá, entendeu? E não adianta falar que, né, essa bandidagem tá, mano, o bandido tá pronto para cometer o crime. Você não tá, cara. Não fica achando que, porra, porque tu vê filme, que tu vai ser o Rambo, irmão. Tu não vai ser o Rambo, não, entendeu? Tu vai ser o figurante que morre levando tiro no filme. É isso que tu vai ser, tu não vai ser o herói. Tu é o figurante que leva um tiro e morre. Que não é nem acreditado no final do filme. É isso que tu quer? Porra. Se liga, né, irmão? Sem contar também, vou levar na escola a arma do meu pai, pra mostrar pros amiguinhos. Vamos lá em casa ver a arma dos meus pais e acidentalmente ela dispara e mata alguém. O que eu falei? Isso é algo que tem que ser estudado, não pode ser feito na caneta, nem com a bunda, né? E tem que ter muita calma. Calma. Tem que fazer um estudo para ver se realmente esse tipo de coisa vai resolver o problema que ele pretende resolver. Então calma. Segura aí, figurante. Figurante sempre morre em filme, hein? Cuidado, hein? Somente filme de tiroteio. Embora muitos desta população não usem armas, nem desejem usá-las, assustam-se, já que sabem que o desarmamento foi usado em todo o processo de implantação da extrema esquerda no mundo. Foi assim na Rússia, foi assim em Cuba, foi assim na China, foi assim na antiga Hungria. Duas coisas, tá, cara? Tem um desconhecimento histórico forte aqui, porque, por exemplo, em Cuba teve a Revolução Cubana. O povo pegou em armas e lutou contra o Fulgêncio Batista, entendeu? Então, as coisas não são bem assim, né? E, cara, antiga Hungria existe ainda, irmão. Aliás, a Hungria é assim, o cara assim, ó, pensa igual ao seu presidente. Por que tem muita gente descontente aí com a derrota dele? Por que não vai pra Hungria? Será que vai ser bem recebido lá? Porque você tá ligado que esses caras nacionalistas pensam de imigrante, né? Foi assim na antiga Tchecoslováquia e assim por diante. Item 8. Soltura de presidiários. Atualmente, a Bíblia Sagrada é proibida nos presídios. Cara, de onde ele tira essas coisas? Até onde eu sei, cara, talvez as cadeias concorrem ali com as igrejas no número de conversão de pessoas. O que tem de vagabundo que vai preso, fica anos preso e sai de lá um crente, às vezes chato pra cacete, cara, é gigante, entendeu? Cara, tem pastoral dentro de presídio muitas vezes, tem culto, tem missa. Porra, fala que a Bíblia não pode entrar, cara. Porra, sacanagem, isso é sacanagem, cara. Isso aí, pô, cara, o problema é o seguinte, como eu já falei, uma coisa se chama desonestidade intelectual. Isso, cara, isso é sacanagem fazer isso. Porque, cara, quem vê um negócio desse, que nem eu falei, a pessoa que botou muito real, acredita, cara. Aí sai falando, e acredita, sai falando que não, é proibido Bíblia, não. Por que proibido Bíblia em... Cara, tem biblioteca em presídio, cara. Os caras leem, tem escola às vezes, entendeu? Para o cara aprender, se alfabetizar, para aprender alguma profissão, alguma coisa, cara. Porra, tem coisa que é muito biruta, cara. Você escuta e fala, cara, porra, não acredita nisso. Ao invés do partido defender a ideia de investimento na reintegração do presidiário, afirma que irá soltar milhares de detentos, sob pretexto de falta de qualidade de vida em presídios. Cara, é o seguinte, realmente no Brasil é muito falho essa questão de ressocializar o preso, tá? O sistema carcerário brasileiro precisa de uma reforma urgente, tá? Uma reforma urgente porque
Lá, cara, acaba sendo lá dentro do que fora. A única diferença é que o cara não tem liberdade de sair de lá. Tem que ficar preso lá, né? Restrito lá. Até porque, assim, o cara perde o direito de liberdade, perde, por exemplo, os direitos políticos, ele não tem. Apesar que muita gente falou, nossa, o Lula teve 90 e poucos % dentro das cadeias. Cara, preso condenado perde o direito de votar e ser votado. Uma das medidas quando sai uma sentença é informar o tribunal eleitoral de que ele foi condenado, tá? Então, isso é mentira, tá, cara? Então, isso é papo. E outra coisa, existem muitos presos, tá, que não tem assessoria jurídica, tá, que alguns estados fornecem, tá, outros não, que estão presos e a progressão de regime está lá. Então, por exemplo, já cumpriu a pena, está no fechado, tem que ir ou pula já para o aberto ou vai para o semiaberto, mas eles continuam no fechado, entendeu? E isso é uma coisa que isso tem que ser revista, entendeu? A forma porque tem que se provocar o judiciário para ter a progressão do regime. Isso poderia ser algo automático, entendeu? Ser feito de forma administrativa. Chegar lá, olhou, falou, opa, o cara tem uma boa conduta aqui, já cumpriu tal, automaticamente ia fazer, tem que esperar provocar o judiciário e tudo mais, tá? Então, isso é algo que tem que ser revisto, tá? Mas isso aqui tá falando, isso é bobagem, isso é uma grande bobagem. Mano, não vai, esquece, não vai. Na prática, ao invés de investir em regeneração do criminoso e na diminuição das causas do... Reparem nessa legenda que apareceu agora. De repente, deve ser o grande motivo dele gravar esse vídeo. Pode ver, ele está vendendo. Ó, para compreender as razões desta estupidez, assista no YouTube Aula 1. Talvez seja esse o objetivo dele, né? Como é também dessa galera que fica lá, vamos para frente do quartel, tem que ficar no quartel. Talvez essa pessoa queira engajamento no canal dele, porque eles produzem bastante conteúdo, tá? Bastante conteúdo mesmo, e também às vezes já estão assim pavimentando um caminho para se candidatar a alguma coisa, ou vereador nas próximas eleições, ou nas seguintes, a um deputado estadual, deputado federal, algo do tipo. Vai depender da repercussão e de quem vai, do partido, que o partido vai entender e vai querer colocar no partido que ele se filiar, e o partido vai jogá-lo onde achar que vai receber votos. Que é outra questão complexa também no Brasil. Que é, sobretudo, a miséria moral que assola todas as classes sociais, colocará em risco a população não criminosa ao compreender que o criminoso não é algoz, e sim vítima de uma sociedade impiedosa e egoísta. Esse papo de criminoso ser vítima da sociedade, isso aí, cara, é uma bobagem gigante. Talvez alguém da esquerda algum dia falou sobre isso, mas isso não é um pensamento da esquerda. Aliás, um criminoso, vamos colocar assim, ele não é vítima, tá? O crime, obviamente, se comete com dolo. O que é dolo? Por vontade de cometer o crime. Você vai roubar porque você quer roubar, você vai matar porque você quer matar, você vai traficar entorpecente porque você quer fazer isso. Você não faz sem querer. Nossa, estou vendendo droga sem querer, desculpe. Não foi minha intenção. Mas crime é consequência da nossa sociedade. Isso eu não tenho dúvidas. Consequência. Não é vitimismo, é consequência da nossa sociedade, tá? Basicamente, nossa sociedade é movida ao quê? Ter as coisas. Ter. Tem quem trabalha para ter as coisas, tem quem não quer ter as coisas sem trabalhar. Mas quer ter as coisas, parte desse princípio, ter as coisas. Eu sempre dei um exemplo aqui, muita gente acha idiota esse exemplo, você também pode achar, mas eu não acho. Vamos pensar do seguinte aqui, pega uma criança, mora numa comunidade, numa favela, num bairro pobre, você chama do jeito que você quiser, o preconceito é seu, brincadeira. Então vamos pegar assim, essa criança vê outros dois caras que nasceram na mesma época, da mesma faixa etária, vamos botar assim, 20 anos, sei lá, 18, 20 anos, por essa faixa etária. Um desses dois caras que essa criança vê foi para o tráfico, tá? E ele ascendeu dentro do tráfico nessa favela. E aí hoje em dia ele tá lá cheio do ouro, né? Manda dentro da favela, tem influência, tem dinheiro, tem poder, entendeu?
várias coisas, várias regalias ele tem dentro da favela. E o outro, que foi tentar a vida honesta, trabalha numa função, vamos supor, é porteiro, trabalha num prédio muito longe, por exemplo, ele entra às 7 da manhã, ele tem que sair de casa às 5, aí ele sai às 5 horas da tarde, ele vai estudar, né? Vamos supor, seja supletivo, escola normal à noite, chega em casa 11 horas, meia-noite, para fazer tudo de novo no outro dia. E essa criança que vê esses dois, tá? Essa criança que nunca saiu dessa favela, dessa comunidade, ela vê esses dois caras. Na cabeça dela, que ela nunca saiu dali, nunca teve contato com o mundo fora da favela. Quem que é bem sucedido para ela? É o cara que acorda às 5 da manhã, pega ônibus, às vezes mais de um, trabalha como porteiro, estuda à noite e chega em casa meia-noite e faz isso todo dia. Ou o cara que fica lá sentado na calçada, toma uma cerveja, paga cerveja para todo mundo, manda fazer o que lá dentro as coisas. Quem que para essa criança é bem sucedida? Então, às vezes, onde eu quero chegar? Às vezes é muito fácil a gente, no conforto do nosso lar, olhar uma realidade que a gente não tem contato e julgar. Que é isso que acontece. A gente olha e julga. Eu olho lá, lá, vagabundo. Não. De repente, essa criança, ela é levada pelas circunstâncias, a conjuntura que ela vive, a achar que aquilo é ser bem sucedido. Entendeu? Então, eu não acho que sejam vítimas, tá? Não acho, não tem esse discurso. Eu acho que o crime é consequência da nossa sociedade, mas esse papinho dele de que é vítima, mano, isso é retórica, é uma narrativa, entendeu? É uma bobagem. O que se percebe é que a sociedade brasileira será incentivada a tal caos que o cristianismo praticamente desaparecerá e justificará um terrível e homicida controle social do Estado, como aconteceu em outros países em que se implantou ditaduras socialistas. Item 9. Mesmo papinho de sempre. Papinho de sempre. Olha a piada. 9. Oh, fim das Forças Armadas e desmilitarização da polícia. O Partido dos Trabalhadores afirmou que irá desmilitarizar as Forças Armadas e impedir que o militar ocupe cargos de decisão na administração pública, Duas coisas aí importantes. As Forças Armadas não podem mexer, porque está na Constituição, você não vai mexer nisso. Esquece disso. Tá? Então não adianta. Esse negócio de desmilitarizar as polícias, as PMs, isso é uma corrente que tem dentro da esquerda. Tá? Mas é uma corrente bem minoritária, porque essas pessoas entendem que a polícia, do jeito que é hoje, que muitas vezes atua de forma truculenta, não tem preparo, não tem nada, é corruptível, tá? Não podemos esquecer disso. Tem a tendência de tratar a PM agora, nossa, PM, obviamente nem todos, mas tem a parte podre da PM que se envolve com tráfico, entendeu? Que pega dinheiro de tráfico, que pega dinheiro de jogo de bicho, que atua em milícias, entendeu? Então, muita gente defende isso, que essa forma que a polícia militar hoje no Brasil está ultrapassada. Ela não se adequou aos novos tempos. Tá? Isso é uma corrente minoritária e não é do PT. Gerando um perigo. Também prometeu enfraquecer a polícia. Uma coisa que eu falei, tá? Duas coisas. Eu sou contrário a esse lance militar da ativa para integrar governo. As Forças Armadas são órgãos de Estado. Ela serve ao Estado brasileiro, não ao governo. Elas têm que ficar separadas, isentas, não pode se misturar. Até porque o envolvimento, você pode contaminar todas as Forças Armadas, como tem acontecido ultimamente. Tem que haver separação. Isso é correto. Tá? Isso não é balela, isso é correto. Não sei se é pauta do PT, mas isso é correto. Embora isso pareça piada, uma vez que estava no site do partido, de maneira oficial, essa promessa também apavorou a muitos. Há outros motivos para que as pessoas estejam protestando nas ruas, e todos relacionados ao repúdio à implantação da Agenda 2030, de viés sociocomunista. Seria sociocomunista? Mas estes
9 pontos são os principais e somam-se ao fato de que os indígenas afirmam que votaram em Bolsonaro e nas apurações das urnas destas tribos constam 100% para Lula. O papo tem que vir para as urnas, né? Tem que vir, não adianta. O cara que é bolsonarista raiz, ele tem que falar das urnas. Não adianta. Aí tem obrigatório de qualquer conversa. Entendeu? E vem com esse papo de código-fonte que foi entregue para todo mundo aberto, só que tinha um prazo. Falou, tá aqui, galera, quem quiser pode pegar, até tal data tá aberto para pegar. Não quiseram pegar, quiseram depois. Entendeu? Ou não é planejado ou tá de pirraça, né? Ou não tem planejamento, quando não tem organização, opa, tá aberto lá, vamos lá pegar, né? Ou então tá fazendo só de pirraça. De qualquer forma, são duas coisas que ruins. Cometeu-se diversos crimes de favorecimento ao candidato petista e pediu-se o código-fonte para verificar a lisura do processo, tendo sido negado. Foi a Polícia Federal do Lula que impediu de eleitores do interior do Nordeste irem votar, né? Fez operações para ficar travando todo mundo, né? Isso aí ninguém fala, né? Isso aí não fala, né? Não vai falar. Pelos ministros do STF. Uma vez que o petista... Uma coisa, STF tem nada a ver com eleição, tá? TSE, meu garoto, TSE. Suba a rampa, os 9 itens passarão ao processo de serem realizados, sem ser mais possível mudar o percurso. Se você é favorável a tudo isso e você hoje tem liberdade para isso, fique em casa e repudie as manifestações. Se você não é favorável a estes itens, esteja agora plenamente consciente do peso de sua omissão. Aqui quem vos fala é André Luiz Roque Cardoso, professor de Política Cultural Kodai e mentor, especialista numa área do comportamento humano, a leitura facial. Eu não gosto de menosprezar a profissão de ninguém, respeito tudo, mas tem hora que é foda, né? Eu entendo inclinações comportamentais de pessoas, forças, fraquezas, missões de vida, olhando para o rosto delas. Salve Maria e viva Cristo Rei. Então, se o cara olhar pra mim, eu tô fodido, né? Galera, então foi isso. Você vê que é o tipo de material que circula, com várias desinformações, com várias inverdades, tá? O perigo disso, como eu já falei do resto que eu fiz do áudio, é que muita gente acredita, entendeu? Que muita gente não vai pesquisar para saber se é verdade ou não, entendeu? Aí você pega um cara que ele fala, bota uma santa atrás, bota a bandeira do Brasil no ombro, tem toda uma estética no vídeo, fala um negócio, a pessoa fala, nossa, pra que o cara vai mentir? Aquela velha história, pra que ele vai mentir? Não sei, porque deve ter algum interesse, seja aula, entendeu? Não sei, entendeu? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Já a gente volta com algum outro react. Até. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.